Ô gente, meu amigo, já ouviu falar das assombração que andam pelo sertão quando a lua se esconde? Já teve aquele arrepio na espinha que faz até o cabra mais valente pensar duas vezes antes de seguir adiante? Pois eu vou lhe contar um causu que aconteceu numa noite dessas, que até hoje deixa o povo da roça de cabelo em pé. Você está preparado para ouvir o relato do cabra que cruzou com o último lobisomem do sertão? Então se ajeita aí, porque essa história é para deixar qualquer um de boca aberta e coração acelerado. Eu nunca fui homem de acreditar nessas histórias de assombração, lobisomem e coisa do outro mundo. Cresci no sertão, onde a vida é dura e o que importa é trabalhar de sol a sol, cuidar da roça, do gado e da família. Lá, o que a gente vê de noite são só os bichos, o céu cheio de estrelas e a imensidão silenciosa que parece engolir tudo. Mas naquela noite, numa estrada de terra que eu já conhecia de cor, algo aconteceu que mudou para sempre meu jeito de ver o mundo. Era uma noite sem lua, daquelas que só se ouve o silêncio do sertão, quebrado de vez em quando pelo canto do grilo ou o farfalhar das folhas secas. Eu estava voltando da casa de um parente distante, tinha passado a tarde toda ajudando a consertar o telhado da varanda, e a noite já começava a cair quando peguei a estrada. A poeira levantava sob as rodas da minha moto e o vento quente trazia aquele cheiro seco de terra esturricada que só o sertão sabe ter. O céu estava tão escuro que parecia que a escuridão ia me engolir a qualquer momento. Enquanto avançava, sentia os olhos do sertão me observando, embora não houvesse nada além daquela imensidão vazia. O silêncio era pesado, quase sufocante. Minha cabeça estava cansada e a mente vagueava entre lembranças e os barulhos fracos que vinham da mata ao redor. Aquela estrada que eu percorria tantas vezes parecia diferente naquela noite. A poeira dançava no ar e o cheiro da terra ressecada ficava mais forte, misturado com um perfume estranho que não sabia de onde vinha. Eu podia ouvir o som da moto, o ronco do motor misturado com o farfalhar das folhas e o som ocasional de um galho quebrando ao longe. Tudo parecia estar no lugar certo, exceto por aquele sentimento estranho que começou a me apertar o peito, um nó que crescia a cada quilômetro percorrido. A escuridão da noite parecia ganhar vida, como se escondesse olhos atentos, e eu me sentia pequeno demais naquela imensidão. Uma presa fácil para o que quer que estivesse ali. Aquela sensação de estar sendo observado não era novidade no sertão, mas naquela noite ela ganhou um tom diferente, pesado e urgente. O coração começou a bater mais forte, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. O vento mudou de direção, trazendo um calafrio que percorreu minha espinha, e a poeira da estrada parecia se agitar sozinha, levantando pequenas nuvens ao meu redor. Aos poucos, as sombras das árvores ao lado da estrada começaram a parecer mais densas, como se crescessem na escuridão, formando figuras que minha mente cansada não conseguia decifrar. Um arrepio percorreu meu corpo, não de frio, mas de algo mais profundo, uma mistura de medo e fascínio pelo desconhecido. A moto seguia firme, mas eu sentia o peso do silêncio apertar meus ouvidos, como se o sertão tivesse parado de respirar para escutar junto comigo. A estrada serpenteava pelo meio da caatinga seca, onde os cactos retorcidos lançavam suas sombras esqueléticas sobre o chão rachado. O céu acima estava sem estrelas, coberto por uma nuvem escura que parecia uma manta pesada jogada sobre o sertão. As árvores balançavam com o vento, sussurrando segredos antigos que eu não entendia, e eu seguia sem desviar, embora a vontade de acelerar fosse grande.
Eu me lembrei das histórias que minha avó contava, sentada perto da lamparina, sobre criaturas que saíam quando a lua não mostrava o rosto. Mas aquilo era coisa de gente medrosa, dizia eu para mim mesmo. Ainda assim, a cada instante que passava, eu sentia que aquelas histórias não eram tão falsas quanto eu queria acreditar. Algo naquela noite me puxava para um mundo onde o real e o sobrenatural se misturavam, e eu estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. O calor do sertão ainda me envolvia, mas dentro de mim uma inquietação crescia, como se um presságio se aproximasse. A solidão daquela estrada era quase palpável, e os olhos que eu sentia me observando pareciam se multiplicar nas sombras. A moto fazia barulho, mas parecia pequena, demais diante da vastidão do sertão, que naquela noite parecia um monstro silencioso à espreita. Por um momento, pensei em parar, descer da moto e escutar o silêncio, tentar entender o que aquela noite me queria dizer. Mas o medo apertou o peito e eu segui em frente, tentando afastar os pensamentos estranhos que vinham à mente. O sertão, que eu sempre vi como casa, começava a se transformar em um lugar onde o impossível parecia ganhar forma, onde a escuridão escondia segredos que jamais imaginei encontrar. E foi naquele instante, entre o medo e a curiosidade, que o primeiro sinal de que algo estava errado começou a se manifestar. Uma sombra que se movia atrás de mim, um passo que não era meu, um presságio de que aquela noite seria diferente de todas as outras. Eu não sabia ainda o que me esperava, mas meu coração já sabia. Eu estava prestes a encarar o último lobisomem do sertão. Aquela estrada longa e seca começava a parecer menos familiar, como se a escuridão tivesse tomado posse de cada pedaço do sertão ao meu redor. Enquanto eu avançava, a sensação de ser observado crescia de um jeito que eu não conseguia mais ignorar. O vento, que antes soprava suave, mudou o tom e ganhou um peso quase sufocante, trazendo consigo um silêncio estranho que me fez apertar o punho no guidão da moto. Foi então que ouvi, primeiro, um som discreto, um estalo seco no meio do nada, que podia ser um galho quebrando sob o peso de algum bicho qualquer. Mas não era bicho comum. Aquele som voltou a se repetir. E logo atrás dele vieram passos pesados, ritmados, que ecoavam no chão seco da estrada com uma força quase brutal. Eu parei de acelerar e meu coração disparou. Uma sensação gelada invadiu meu peito, como se a noite tivesse jogado um manto frio sobre mim. Olhei para trás, na tentativa de enxergar alguma coisa na escuridão densa que parecia querer me engolir. Mas não havia nada. Apenas a sombra da caatinga e o silêncio ameaçador. Aqueles passos continuavam, pausados, lentos, mas incessantes. Pareciam seguir exatamente meu ritmo, como se alguém ou alguma coisa estivesse me caçando, andando na mesma velocidade, distante o suficiente para não ser vista, mas próxima o bastante para ser sentida. A poeira que minha moto levantava começava a ser carregada por um vento que parecia sussurrar avisos inaudíveis. Eu sentia o medo crescendo como uma sombra dentro de mim, uma inquietação que não era só medo do escuro, mas algo mais antigo, algo que se agarrava ao meu instinto de sobrevivência. A mente tentou buscar explicações racionais. Algum animal, algum caçador, um viajante perdido. Mas nada parecia fazer sentido. O ar ficou denso, pesado, e o suor começou a escorrer pela minha testa, mesmo com o calor do sertão. Minhas mãos tremiam ao segurar firme o guidão. A respiração ficou rápida e curta. Eu não ousava me virar de novo, porque aquela escuridão parecia esconder mais do que simples sombras. A sensação de que algo me seguia não era apenas uma impressão, era real, palpável. As histórias que eu sempre desprezava, contadas pelos velhos da roça, vieram à minha mente com uma nitidez assustadora. Aquela coisa, qualquer que fosse, não era deste mundo que eu conhecia.
Era uma criatura das lendas, um predador que só se mostrava quando a noite estava completamente tomada pela escuridão. O vento mudou novamente, agora trazendo um cheiro forte, quase metálico, misturado com terra úmida, um odor que eu jamais havia sentido antes no sertão. Meus olhos começaram a arder e a cabeça latejava como se o silêncio pesado tivesse criado uma pressão dentro do meu crânio. O tempo parecia se arrastar e mesmo com o motor da moto funcionando, eu tinha a impressão de estar parado no tempo, preso naquele instante entre o medo e a incerteza. De repente, uma sombra enorme surgiu no canto do meu olho, uma forma que se movia com uma velocidade e precisão que nenhum animal comum poderia alcançar. Meu corpo congelou, o coração quase saiu pela boca e eu senti o peso do terror tomando conta da minha mente e do meu corpo. Era algo grande, mais do que um homem, mais do que qualquer coisa que eu já tinha visto ou ouvido falar de verdade. Aquela presença parecia querer se revelar, e a única coisa que eu podia fazer era continuar andando, mantendo a calma aparente, enquanto por dentro lutava contra o pânico crescente. Eu tentava controlar a respiração, não queria mostrar fraqueza, mas cada passo daquela coisa atrás de mim soava como um trovão nos meus ouvidos. O som dos meus próprios batimentos cardíacos aumentava até se tornar ensurdecedor. Meu corpo parecia paralisado, ao mesmo tempo que ansiava por fugir, correr o mais rápido que pudesse, mas as pernas tremiam e a mente oscilava entre a razão e o medo irracional. Era como se o sertão tivesse criado uma armadilha, uma força que me prendia naquele caminho desolado, onde a única companhia era uma sombra ameaçadora. O cheiro ficou ainda mais forte, misturando um odor de carne queimada com algo selvagem, primal, que despertava algo antigo em mim. A memória das histórias da minha avó não me deixava em paz. O lobisomem, dizia ela, não era só uma criatura de carne e osso, mas um espírito vingativo que protegia o sertão dos curiosos e desavisados. Eu, no entanto, jamais poderia imaginar que encontraria isso com os próprios olhos naquela noite, tão perto da minha casa, tão perto do meu destino. Enquanto os passos se aproximavam, parecia que o mundo ao meu redor começava a se transformar. As árvores se tornavam espectros. O chão parecia pulsar como o coração de um monstro invisível e a noite se fechava sobre mim como uma capa negra, pesada e sufocante. Eu sabia que não podia mais negar a verdade. Algo terrível estava ali, atrás de mim, seguindo cada movimento, esperando o momento certo para atacar. O primeiro sinal de perigo havia se tornado uma certeza aterradora, e a única pergunta que restava era se eu teria forças para enfrentar o que estava por vir, ou se minha noite terminaria naquele caminho deserto, engolido pela escuridão e pela criatura que espreitava silenciosa, aguardando a sua presa. A adrenalina tomou conta do meu corpo. O medo me impulsionava a acelerar, mas a presença atrás de mim parecia crescer, como se fosse uma sombra viva, moldando-se ao meu medo, ganhando forma na minha mente e no ar quente do sertão. Era como se a própria noite tivesse se tornado um ser, e eu estivesse perdido dentro dela. A estrada, antes tão conhecida, virou um labirinto sem saída. E cada barulho, cada sussurro do vento, se transformava em um aviso sinistro. Eu sentia os olhos daquela criatura me fitando na escuridão, mesmo sem vê-la claramente. E isso era o pior de tudo. Saber que você não pode fugir do que está te encarando, que mesmo o silêncio pode esconder a morte que se aproxima. O medo deixou de ser uma emoção passageira e virou uma força que dominava cada fibra do meu corpo. E naquele instante, eu soube que minha vida estava por um fio, pendurada na tênue linha entre o mundo dos vivos e aquele dos pesadelos que habitam o sertão profundo. Se eu pudesse falar com alguém agora, diria para nunca subestimar o que a noite pode esconder.
para sempre respeitar o silêncio e o escuro, porque às vezes, quando você menos espera, o último lobisomem do sertão pode estar bem atrás de você, caminhando silencioso, esperando para aparecer. Eu virei lentamente, o coração martelando tão forte que parecia querer sair do peito, cada músculo do meu corpo tenso, esperando o que eu já temia. Ali, na escuridão, uma forma enorme começou a se delinear, misturando-se com as sombras da caatinga. Era maior do que qualquer coisa que eu já tinha visto. A pele coberta por pelos negros e desgrenhados, úmidos de umidade estranha que refletia pouco a pouca luz do céu encoberto. Os olhos, esses sim, eram impossíveis de esquecer. Brilhavam como brasas vivas, profundos, quase hipnotizantes, cheios de uma inteligência selvagem e uma fúria antiga que parecia atravessar o tempo. O rosnado que veio a seguir não foi só um som. Foi uma ameaça viva, um aviso que fez meu corpo inteiro estremecer e a respiração falhar. Eu podia sentir o cheiro forte e penetrante de algo bruto, quase animalesco, que queimava minhas narinas e fazia meus olhos lacrimejarem. A criatura parecia não ser apenas um animal, mas algo entre o humano e o monstro, uma mistura horrenda que a imaginação mais sombria jamais poderia conceber. As garras afiadas brilhavam sob a luz trêmula, prontas para rasgar, e a boca cheia de dentes grandes e irregulares se abria mostrando uma mandíbula poderosa, capaz de despedaçar ossos com facilidade. Meu corpo congelou. O medo esmagador me paralisava. As pernas tremiam e a mente buscava uma saída, uma maneira de fugir daquela visão que parecia arrancada das histórias mais aterrorizantes que eu ouvira na infância. O silêncio da noite foi quebrado por aquele rosnado rouco e prolongado que reverberou pela estrada e pelos galhos secos das árvores, fazendo a pele do meu pescoço se arrepiar. Eu senti o ar gelado passar como uma lâmina sobre minha pele quente e uma vontade quase irracional de gritar, correr, fugir para longe daquele monstro. Mas eu não consegui. Meus pés estavam plantados no chão rachado. Meu corpo tremia e a mente parecia incapaz de processar aquela realidade cruel que eu via diante dos meus olhos. O lobisomem do sertão não era um mito. Não era uma lenda inventada para assustar crianças. Ele estava ali, vivo e ameaçador, olhando direto para mim com aqueles olhos de fogo. As memórias de tudo que eu tinha ouvido e lido sobre lobisomens vieram em ondas. Cada detalhe parecia se encaixar naquela figura diante de mim. A forma como a criatura se movia, com uma agilidade selvagem, uma força descomunal, e um olhar que parecia perscrutar minha alma, deixando claro que ele conhecia meu medo, minha vulnerabilidade. Era uma entidade que pertencia ao sertão há muito tempo, uma força da natureza que punia os imprudentes e os curiosos. Eu sentia uma mistura de terror e fascínio, como se estivesse diante de algo sagrado e profano ao mesmo tempo. Um momento que eu jamais esqueceria. O chão sob meus pés parecia tremer com a aproximação daquela criatura, e cada passo seu fazia o ar vibrar com uma energia primitiva e brutal. Minha respiração se tornou irregular e um frio profundo se espalhou pelo meu corpo, apesar do calor escaldante da noite sertaneja. Eu podia sentir a presença dela invadindo cada espaço ao meu redor, como se o próprio sertão tivesse se transformado naquele instante para abrigar aquela criatura ancestral. A luta entre o que era real e o que era medo se tornou indistinta. E eu só sabia que não podia me mover, que estava preso ali, encurralado pelo olhar penetrante daquele ser. Por um instante, pensei em tentar um diálogo, um gesto de humanidade. Mas o medo falou mais alto e me impediu. Eu não sabia se aquele lobisomem ainda tinha vestígios de humano ou se era apenas uma fera sedenta por sangue e vingança.
Seus olhos, no entanto, mostravam uma inteligência inquietante, um misto de dor e raiva que transcendia o físico. Era como se ele fosse a encarnação da própria natureza selvagem do sertão. Uma sombra viva do passado que não podia ser esquecida ou destruída. O tempo parecia se dilatar enquanto ele se aproximava, e eu senti o peso da inevitabilidade. Era uma batalha silenciosa entre minha vontade de sobreviver e o instinto animal daquela criatura. Uma dança perigosa em que qualquer erro significaria a morte. Eu podia ouvir o som da minha própria respiração e do meu coração. Cada batida um lembrete da fragilidade da vida diante daquele monstro. A tensão era palpável e eu estava completamente entregue àquela experiência aterradora. Um encontro que mudaria para sempre o curso da minha existência. A criatura parou a poucos metros de mim e aquele olhar intenso perfurava minha alma. Eu queria desviar, fechar os olhos, desaparecer, mas não conseguia. Havia algo naquela presença que me mantinha preso, uma mistura de medo e respeito que eu não conseguia explicar. Era como se naquele momento eu tivesse diante de mim não apenas um monstro, mas um guardião do sertão, uma força que representava tudo aquilo que eu jamais compreenderia completamente. E então, naquele instante, o encontro aterrorizante chegou ao seu ápice, uma tensão que parecia prestes a explodir, uma espera silenciosa que me deixou à beira do desespero. Eu sabia que a qualquer momento aquela criatura poderia atacar ou simplesmente desaparecer nas sombras de onde veio, deixando para trás apenas o eco do medo e uma história para ser contada. Eu ainda não sabia qual seria o meu destino naquela noite, mas aquela imagem, aquela presença ficaria marcada em mim para sempre, como o momento em que eu vi de frente o último lobisomem do sertão. O medo, aquele medo puro e visceral, tomou conta do meu corpo inteiro assim que aquela criatura ficou cara a cara comigo. Minha mente gritava para que eu reagisse, que eu corresse ou lutasse, mas o corpo parecia congelado, preso entre o terror e a adrenalina. Foi só quando ouvi o rosnado mais próximo, o som daquela boca cheia de dentes ameaçadores, que consegui mover um músculo e então outro, até que com um esforço que eu nem sabia que tinha, comecei a correr. A estrada de terra seca parecia se estender infinitamente à minha frente. Uma trilha que agora era minha única esperança de sobrevivência. A moto sob mim vibrava como se estivesse viva, refletindo o meu desespero. E eu a guiei com toda a força que tinha, acelerando ao máximo, sentindo a poeira levantar em nuvens atrás de mim. Os passos pesados da criatura atrás de mim eram como um tambor batendo na noite, uma perseguição que parecia interminável e implacável. O som ecoava em meus ouvidos e fazia o coração martelar, enquanto o suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a poeira e a terra seca do sertão. A sensação era de que aquela sombra viva estava ganhando terreno, sua presença, monstruosa cada vez mais perto, pronta para me alcançar. Eu sentia as mãos suadas, apertando o guidão, os músculos das pernas queimando e o fôlego quase faltando. Mas a única coisa que importava era fugir, deixar para trás aquela força sobrenatural que me caçava com uma determinação aterradora. No meio da fuga, as pedras soltas e as raízes que atravessavam a estrada quase fizeram eu perder o controle da moto, e a cada deslize, meu pânico aumentava. Meu corpo inteiro se enchia de um instinto primitivo, uma vontade bruta de sobreviver que parecia gritar mais alto do que qualquer pensamento racional. Eu não podia parar, não podia fraquejar, porque sabia que a criatura atrás de mim não teria piedade. A noite parecia me envolver e os arbustos ao lado da estrada se agitavam como se também estivessem em alerta, testemunhas silenciosas daquela perseguição aterradora no sertão. As lembranças da minha vida, da minha família, da roça e dos momentos simples que eu sempre valorizara, passaram em um flash diante dos meus olhos, misturadas com a dor da adrenalina e o medo absoluto.
Eu lutava contra o cansaço, contra a vontade de desistir, sabendo que se isso acontecesse, aquele monstro me alcançaria e eu nunca mais teria chance de contar o que estava acontecendo. A cada quilômetro percorrido, a linha tênue entre a vida e a morte parecia mais frágil, e eu sentia o peso daquela responsabilidade terrível. Sobreviver para contar. De repente, a moto perdeu o controle por causa de uma pedra maior e eu quase fui lançado ao chão. O desespero tomou conta de mim, mas com um esforço tremendo consegui recuperar o equilíbrio e continuar, mesmo com as mãos tremendo no guidão. Era uma corrida contra o tempo e contra a própria escuridão que parecia querer me engolir. Os olhos daquela criatura brilhavam na minha memória, me perseguindo em cada instante, e eu sabia que não poderia deixar que ela me alcançasse. A estrada serpenteava entre os arbustos secos, e a sensação era de que o próprio sertão conspirava para esconder o monstro que me caçava. O motor da moto rugia como um animal selvagem, misturando-se com os sons da natureza e o meu próprio coração acelerado. A respiração curta e pesada, o suor frio e a poeira que cobria meu corpo, tudo fazia parte daquela luta desesperada pela sobrevivência. Eu não pensava em mais nada além de manter a velocidade, os olhos fixos no caminho à frente, os ouvidos atentos a qualquer som que pudesse indicar a aproximação do perigo. A noite parecia interminável, um túnel escuro onde cada sombra podia ser a minha sentença final. Foi quando, do nada, uma figura saltou de um arbusto ao lado da estrada e eu tive que desviar bruscamente para não colidir. O susto me fez perder por um instante a concentração e ouvi o rugido furioso da criatura ainda mais perto, quase ao meu lado. A adrenalina explodiu no meu corpo e com um grito de desespero eu acelerei ainda mais, sentindo o coração quase sair pela boca. A estrada, o medo, a criatura, tudo se misturava em uma tempestade de sensações brutais que eu jamais poderia esquecer. Eu não sabia quanto tempo aquela perseguição durou. A sensação era de que o tempo tinha parado, que eu estava preso em um pesadelo onde o único objetivo era fugir. Mas, aos poucos, percebi que a figura monstruosa parecia estar ficando para trás, sua presença se tornando menos intensa, até que finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o silêncio voltou a dominar o sertão. Eu parei a moto ofegante, o corpo tremendo, os olhos marejados, e olhei ao redor, tentando entender se realmente tinha escapado daquele encontro aterrador. Aquela noite, a luta pela minha vida me mostrou que o sertão guarda segredos antigos e terríveis e que algumas criaturas, embora pareçam feitas de sombra e medo, são reais. O que vivi mudou para sempre minha visão do mundo. E até hoje, quando olho para a escuridão, sinto o eco daqueles passos, o rugido daquele monstro e a certeza de que aquela fuga foi apenas o começo de algo que eu não podia compreender completamente. A adrenalina, o medo, a força da sobrevivência, tudo isso se misturou naquela noite para me ensinar que às vezes o que parece impossível está mais perto do que queremos admitir. Eu cheguei em casa quase sem forças, o corpo ainda tremendo, os olhos ardendo de tanto olhar para trás, esperando ver a sombra daquela criatura surgindo na escuridão da estrada. Quando fechei a porta, o silêncio pesado da noite parecia me envolver como um manto, mas, mesmo assim, eu sentia que algo não tinha ido embora comigo. Aquela presença, aquele medo, ainda pulsava dentro do meu peito como um tambor insistente. Sentei no chão frio da cozinha, respirando fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos e emoções que me invadiam. Sobrevivi, mas sabia que a sobrevivência naquele momento não significava o fim da história. Era só o começo de uma mudança que eu ainda não conseguia entender completamente. Aquela noite mexeu comigo de um jeito que eu jamais poderia prever,
Acordava no meio da madrugada, o suor frio escorrendo, o coração disparado, imaginando que a criatura poderia estar à espreita, pronta para voltar. Não era só o medo daquilo que vi, mas o que aquilo representava, um mundo invisível, antigo, selvagem, que coexistia com o nosso, escondido nas sombras do sertão. Eu passei a enxergar o lugar onde cresci com outros olhos, como se as árvores, o vento e a escuridão guardassem segredos que eu nunca havia notado antes. A sensação de ser observado nunca me abandonou, e eu comecei a entender que o sertão tinha sua própria alma, e nela moravam coisas que escapam à razão. Eu tentei voltar à rotina, ao trabalho, à vida simples que eu tinha antes, mas a lembrança daquele encontro não me deixava em paz. Às vezes, ao caminhar pela roça ou olhar para a estrada, eu sentia uma presença invisível, uma energia que me fazia acelerar o passo e ficar alerta. A experiência me transformou, despertou um respeito profundo pelo desconhecido e uma humildade que eu não tinha antes. Não era mais apenas o homem do sertão que eu pensava ser. Eu carregava comigo a certeza de que o sobrenatural existe e que ele pode nos encontrar quando menos esperamos. Meus amigos e familiares não entenderam muito bem o que aconteceu naquela noite. Alguns disseram que era só imaginação, cansaço, produto de histórias que cresci ouvindo, mas eu sabia que o que vivi era real. A sensação daquele olhar, daquela respiração pesada e daquele rugido ainda ecoava em mim como uma cicatriz invisível, uma marca que ninguém mais podia ver, mas que eu sentia profundamente. A solidão do sertão nunca foi tão assustadora quanto depois daquela noite. E o silêncio ganhou um novo significado, cheio de presságios e mistérios. Eu não sei exatamente o que aconteceu com aquela criatura depois que desapareceu naquela noite. Não sei se era uma alma perdida, um guardião do sertão ou um monstro preso entre mundos. Só sei que o encontro mudou minha vida para sempre. Abriu uma porta para um universo que eu jamais pensei que fosse existir. E mesmo depois de tanto tempo, aquela noite permanece viva dentro de mim. Um lembrete constante de que o impossível pode ser real e que o sobrenatural está mais perto do que imaginamos. Às vezes, quando a noite cai e o silêncio do sertão envolve tudo ao meu redor, eu me pergunto se aquele lobisomem ainda está por aí, caminhando nas sombras, esperando por outra presa, outro curioso que se aventure pela estrada proibida. Eu me pergunto se há outros como ele, criaturas antigas que guardam o segredo do sertão e que mantêm o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o desconhecido. Essas perguntas me perseguem, assim como aquela criatura me perseguiu naquela noite que mudou minha vida. Eu sei que a história que conto pode parecer loucura para muitos, mas para mim é a verdade mais pura que eu carrego. Enfrentar o último lobisomem do sertão foi um teste, um desafio que me ensinou sobre coragem, medo e respeito pelas forças que não compreendemos. E se eu pudesse deixar uma mensagem, seria esta: nunca subestime o poder das sombras, nunca ignore os sinais que o sertão nos dá, porque às vezes, no silêncio da noite, o passado e o presente se encontram, e a linha entre a realidade e o mito se dissolve em um único olhar. Assim, termino este relato não com respostas, mas com um convite. Você, que me ouve ou lê, já sentiu aquele arrepio na espinha que diz que algo está errado? Já percebeu uma sombra que parecia se mover sozinha? E se, em algum momento, você se deparar com o inexplicável, estará preparado para encarar a verdade que o sertão guarda? A resposta está no silêncio, na escuridão, e talvez, apenas talvez, na próxima vez, seja você quem caminhe pela estrada e sinta os olhos do último lobisomem te observando, esperando o instante certo para se revelar.